Permutação é o assunto de hoje, né? A gente tem dois tipos de permutações. O que seria permutações, né? Seriam combinações que a gente poderia fazer seguindo algumas restrições. Então, eu tenho dois tipos de permutações: as permutações simples e as permutações com elementos repetidos. Então, a gente vai entender o que seria isso. Permutação, a fórmula, né? Eu tenho um P e um N aqui, que esse N representa a quantidade de elementos do que a gente estiver tratando. E aí, quando eu tiver permutações simples, que eu não tiver nenhuma repetição dos elementos que eu estiver falando, eu calculo só o N fatorial. Agora, se eu tiver permutações com elementos repetidos, eu vou calcular de uma outra forma, tá? Então, para a gente entender melhor o que seria isso, a gente vai fazer um exemplo prático, né? Para entender essas duas formas. Então, eu tenho como exemplo a palavra bonita. Eu quero calcular, né? Quantos anagramas eu consigo escrever com a palavra bonita? O que seriam anagramas? Anagramas é a combinação de letras, né? Independente da ordem, independente de fazer sentido a palavra que vai ser formada ou não. Então, eu quero saber de quantas formas diferentes eu consigo juntar, né? Combinar todas essas letras, mesmo elas não tendo uma palavra que faça sentido. Então, se eu olhar a palavra bonita, eu tenho 6 letras que não se repetem. Então, nesse caso, eu vou usar essa fórmula, né? Vou usar a fórmula geral essa aqui, eu vou usar. Então, são 6 letras que elas vão poder permutar, que elas vão poder trocar de lugar sem nenhuma restrição. E aí é só eu calcular o 6 fatorial. 6 fatorial, né? Lembrando de uma das aulas anteriores, como é que eu calculo o fatorial? É multiplicando de forma decrescente, começando por ele mesmo. Então, seria 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui vai me dar, né? Se eu fizer toda essa multiplicação, vai me dar 720. Esse é o resultado. Ou seja, com essas letras da palavra bonita, eu consigo escrever 720 anagramas diferentes. Consigo fazer 720 combinações diferentes, ok? E agora, no caso das permutações com elementos repetidos, então, como é que eu faço? Então, eu vou olhar a mesma coisa, né? A quantidade de letras no total. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. Eu tenho 8 letras repetidas. Então, eu tenho, tá vendo aqui pela fórmula? Esse N que vai aqui é o meu N de cima. Então, eu colocaria aqui o 8 fatorial. E embaixo, o que seria esse alfa e esse beta? Esse alfa, esse beta, o gama, né? A quantidade de termos que foram repetidos vão aparecer, eu vou colocar aqui. Então, no caso, eu tenho letras repetidas. Eu tenho a letra O, que são repetidas 3 vezes, e eu tenho a letra R, que é repetida 2 vezes. Então, é isso que eu vou colocar aqui em cima. Então, a letra O, que repete 3 vezes, eu vou colocar um 3 aqui. E a letra R, que repete 2 vezes, eu vou colocar 2 aqui. E como que eu vou colocar dentro da minha fórmula, né? Então, o 3, que repete aqui, ó, eu vou pôr um 3 fatorial. E o R, né, coloco um 2 fatorial. E aí, como é que eu resolvo? Vou abrir esse fatorial até chegar, né, no número aqui para a gente poder simplificar. Então, eu abro esse 8, vou abrir até o maior de aqui de baixo, que seria o 3. Então, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. O que eu vou fazer com esses elementos que eu coloquei no fatorial, né? Eu vou poder cancelar. Então, aqui, ó, esse 3 fatorial de cima pode cancelar com 3 fatorial de baixo. Que mais? 2 fatorial é 2. Então, esse 4 aqui com esse aqui vira 2 aqui em cima. E aí, o que eu faço com os elementos que sobraram, né? Com os números que sobraram? Faço a multiplicação. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5,
vezes 2. Esse aqui vai me dar um resultado de 3.360. Ou seja, as combinações possíveis, né? Com a palavra pororoca, formar anagramas, são combinações de letras sem se preocupar com o sentido delas, eu consigo fazer 3.360 combinações diferentes, ok? Então, essa foi uma das primeiras formas da gente calcular combinações, né? Que é a permutação. Depois a gente vai falar sobre outros tipos de combinações, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Então, até a próxima. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.